Senhor, nós queremos te louvar, Pai querido, pela pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Tu és o nosso amigo, o nosso ajudador. O Senhor é o Espírito da verdade. O Senhor testifica de toda a verdade. E a tua palavra é a verdade. Por isso nós estamos aqui, porque essa verdade nos encheu. Essa verdade falou conosco um dia e fala conosco até hoje, e nos atraiu para dentro do teu reino, para dentro do teu amor, para dentro da tua graça, para dentro da tua bondade, para dentro da tua eterna salvação. Então te louvamos, Pai, por esse amigo tão maravilhoso que usou pessoas como cordas humanas para nos alcançar quando estávamos perdidos. E o Senhor nos deu um caminho para andarmos nele, que é o teu Filho Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor nos deu um caminho que está pronto, um caminho onde tudo está preparado, um caminho, Senhor, onde o nome do teu Filho é glorificado em nossas vidas, um caminho onde nós temos comunhão com o Senhor, não como uma religião, mas todo momento, pois nós vivemos uma vida nova nesse caminho, e o teu Espírito nos guia nesse caminho, nos ajuda, Pai, cada dia a te conhecer, não só como Deus, porque como Deus até o mundo conhece um pouco do Senhor, mas nós conhecemos o Senhor não só como Deus, mas como Pai, o Pai nosso que está no céu, mas também está em nós na pessoa do Espírito Santo. E nós oramos que nessa noite a tua vontade seja feita, porque o teu reino já está dentro de nós. Então faça a tua vontade e nos dá o pão nosso, que a tua palavra é Jesus Cristo vivo, a tua palavra viva, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, para que possamos nos alimentar espiritualmente e crescer na fé e render ações de graça a ti em todos os momentos. Eu te agradeço também pelos teus semeadores, que com alegria semearam nessa noite. O Senhor é poderoso para estender sua mão e fazer multiplicar, porque o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Da mesma maneira, o Senhor comparou recursos financeiros com semente. O apóstolo Paulo comparou pelo Espírito Santo com semente, porque a semente, ela primeiro morre quando é lançada na cova, mas ela cresce e se torna uma árvore frutífera. Então a semente que o teu povo lançou nessa noite se torna uma árvore onde eles possam colher poderosamente em todas as áreas da vida deles, e eu te glorifico por isso, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia, amém. Pode se sentar, fica à vontade. Que bom que vocês estão aqui. Paz para todos, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Eu não sei muito o que nós vamos falar, não. Eu não costumo preparar culto. Eu não estudei para ser pastor. Eu não estudei teologia. Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se tem uma coisa que eu invisto, não é no estudo daquilo que alguém anotou antes de mim para eu decorar e eu pregar. Se tem uma coisa que eu invisto, é numa amizade com o Espírito Santo. Não tem nada mais gostoso. Olha, você pode ser um pastor, você pode ser um profeta, um apóstolo, um mestre, um levita, um cantor, você pode ser qualquer coisa. Você pode ser conhecido em todo o planeta Terra como um homem ou uma mulher que fala de Deus. Mas isso não significa que você tem uma amizade com o Espírito Santo. Então, o grande negócio do Evangelho, o grande X do Evangelho, não é você ser um pregador, não é você saber muita coisa, não. É você viver aquilo que você sabe.
O pouquinho que você souber, você tem que viver ele. O pouquinho que você sabe, você tem que praticar. Se você praticar o pouquinho que você conhece, você já vai ser muito bem sucedido, porque a maior parte das pessoas no mundo não pratica nada do que conhece, porque às vezes nem conhece. Então, quando a palavra de Deus chega até você, a maior diligência que você e eu podemos ter é praticar aquilo que nós aprendemos. E isso vai fazer a diferença na sua vida. Talvez para os homens faz parte de uma diferença quem se veste muito bem para pregar, ou quem se veste muito bem para ir para a igreja. E não que você tem que vestir mal não, tá? Não é isso. Mas para alguém faz muita diferença isso. Então ele vai para a igreja pregar pensando se alguém vai achar que ele está bem vestido. Se eu não colocar um terno e uma gravata, se eu não me vestir muito bem, as pessoas não vão dar crédito. Elas não têm que dar crédito em você. Ela tem que dar crédito no Jesus que você prega. Porque eu e você somos só um vaso de barro. A excelência do poder é dele, não nossa. Então não pensa, eu não sei porque que eu estou falando isso. Hoje é culto de finança, né? Hoje tem de tudo aqui, culto de finança, aniversário, batismo, tem de tudo aqui hoje. Glória a Deus. Então eu não sei porque que eu estou falando isso, mas eu vou dizer, em nome do Senhor Jesus, não anuncie você mesmo. Se você anunciar você mesmo e colocar as expectativas das pessoas em cima de você como uma referência, como uma pessoa que conhece Deus, você pode frustrar as pessoas e machucar as ovelhinhas do Senhor. Então não coloque atenção em você. O pregador genuíno da palavra de Deus nunca coloca atenção sobre ele. Ele sempre aponta para alguém. Então não coloca atenção em você, coloca atenção em Jesus. Quando você for falar para alguém, não fala muito de você não. Porque se você falar, você vai ser julgado pelas suas ações e pelas suas palavras também. Porque olha só, pensa na sua família. O mais trabalhoso para você pregar não é para as pessoas da rua não. O mais trabalhoso é você pregar para a sua família. Por quê, pastor Anderson? Porque a sua família conhece seus defeitos. Se você for pregar para eles, eles vão observar bem você. Te conheço a vida inteira, eu vi você pequenininho, eu sei quem você é. E aí você fica lá, pregando e eles vendo a dificuldade. E você tentando ali ser um santo na força. Você não é santo na força, não precisa forçar uma santidade, não precisa forçar um convívio no meio da igreja diferente, que na igreja você chega, você estufa e a paz e tal, é todo santificado, é todo diferente, mas lá fora caga e fede igual. Escandalizou? Escandalizou, né? Ou não fede? O seu é perfume importado? É? Fala para mim, aí traz uma amostrinha para nós, uma amostrinha para cada irmão, num vidrinho. Se a gente achar que é mesmo, a gente compra de você depois, no final. Você pode vender por R$1.000 que a gente compra. Ou você acha que alguém na face dessa terra é diferente de você? Você acha? Você acha que eu sou diferente de você? Ou alguém que é famoso é diferente de você? É tudo igual, tudo igual. Todos precisam de Jesus Cristo, porque Ele é perfeito. Nós precisamos dEle. Mas nós somos tudo igualzinho, meu irmão. Olha, você pode vestir a melhor roupa. Você pode pôr o melhor perfume importado. Experimenta ficar 3, 4 dias sem passar desodorante embaixo do braço. Experimenta, faz a experiência, vê se é diferente de nós. O que vai acontecer com você? Olha só, falou muito bem, até as criancinhas sabem. Fica o quê? Vai ficar fedendo. Vai ficar fedendo. Então não tem carro importado que te transforma numa pessoa mais importante. Não tem dinheiro ou posição social que te transforma numa pessoa mais importante. Você já é importante. Porque Jesus morreu por você. Ele morreu por você. O Rei do Universo, o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, desceu na terra na forma de um homem. Foi humilhado, foi cuspido, foi maltratado, foi enfermado,
foi desprezado. E a Bíblia diz que não fizeram dele caso algum, e muitas vezes ainda hoje, a Bíblia diz em Isaías 53, referindo a Jesus, que não fizeram dele caso algum. Mas ainda hoje, muitos não fazem dele caso algum. O Deus do universo, agora imagina o Deus do universo pisando nessa terra e sendo desprezado. O Criador, a criatura desprezando o Criador, mas ele fez isso, foi por sua causa. Jesus não veio porque a gente é bonzinho. Jesus veio porque a gente não era bonzinho. Quando Adão pecou, toda a raça humana nasceu na semente do pecado. Todos. Aí a criancinha cresceu, ela nasceu e ela foi crescendo. E a sementinha do pecado estava lá. Ou você acha que precisa ensinar o nenenzinho a bater na cara do pai e da mãe? Precisa? Você ensina isso? Você já ensinou um dia? Não precisa, eles aprendem sozinhos, né? Beliscar, bater no companheirinho e puxar o cabelo do outro. Precisa ensinar? Não, você ensina a fazer o contrário, né? Porque isso você já aprende sozinho, né? Às vezes nem viu o filme, não viu nada, é um instinto. Já agarra aquela unhinha de neném, sabe aquela unhinha que arranca o corinho nosso? Já agarra aquela unhinha e sai rasgando o outro. Aprende sozinho, é uma natureza. É uma natureza que veio lá do pecado de Adão. Como o pastor Célio falou esse fim de semana, Adão era a forma que ficou torta. E aí por causa dessa forma torta, foi gerando pessoas tortas, por causa do pecado. E aí, então veio Jesus Cristo. Jesus Cristo é a forma perfeita. E aí nós fomos gerados numa forma torta. Viu? Presta atenção, para você não perder, nós já estamos acabando, tá? Nós fomos gerados, pensa num bolo. Você coloca o bolo numa forma torta. E nós vínhamos de uma forma torta. Aí, Jesus Cristo veio que é a forma perfeita. E nós cremos em Jesus e tivemos que entrar agora numa forma perfeita. Mas a gente era torto. O que tem que fazer? Irmã Priscila, você que é boa para fazer bolo. Fez um bolo muito top esse fim de semana aí. Eu faço um bolo tudo torto assim, desse tamanho. E pego uma forma perfeita do tamanho dessa Bíblia aqui, ó. Quadradinha. E eu tenho que fazer esse bolo caber dentro da forma nova. O que eu tenho que fazer? Cortar as beiradinhas, né? Para caber certinho, né? E eu acredito que foi por isso, Jesus enxergou isso. Acho que foi por isso que Jesus falou assim, que todo galho nele que não dá fruta, ele poda. Ele corta. Mas o que dá fruta, ele poda. Para dar mais fruta ainda, né? Então a forma perfeita, para você caber dentro da forma perfeita agora que é o Evangelho do Senhor Jesus, tem que podar as suas impurezas, tem que podar a sua sujeira, tem que podar os julgamentos, tem que podar a hipocrisia, tem que podar o sentimento de falta, tem que podar dentro de você a pobreza, tem que arrancar coisas de você. Então, amados, aceitar Jesus é um passo. Batizar é um passo, mas converter é outro passo. Converter não vai ter um dia que você vai falar, eu estou bom, não. O dia que você pode falar, estou bom, o dia que você falar assim, estou bom, Deus pode falar assim, então vem para casa, filho. Nós estamos em aperfeiçoamento. Eu acabei de falar com os irmãos ali dentro do escritório. Você nasce para aprender ou você aprende para nascer? Primeiro você nasce, depois você aprende, né? Você ensinou seus filhos dentro da barriga a cozinhar, lavar, passar, ir para o serviço, fazer a tarefa da escola, ensinou? Não, né? Mas depois que nasce, algumas coisas aprende por instinto de uma natureza e outras coisas vai sendo ensinado. E quando alguém nasce de novo, quando alguém passa pelas águas, é o mesmo princípio. Primeiro nasce, depois vai aprender. Agora não, agora a religião faz o seguinte, eu vou dar um cursinho de batismo aqui que você vai aprender tudo. Como que você ensina um feto? Fala para mim. Como que você ensina? Jesus falou, não sou eu que estou dizendo, Jesus disse em João 3, que é necessário nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque você já nasceu uma vez. Uma vez nós nascemos da barriga da nossa mãe, fomos gerados na água, na barriga da nossa mãe,
para nascer para a carne, para a vida temporária na terra. E o batismo nas águas, que simboliza o novo nascimento, ele é gerado na água para a vida eterna agora. Por isso é nascer outra vez. Não são os padrões da terra, não são os padrões do mundo, são os padrões de Deus agora. E quem de nós conhece os padrões eternos? Como nós conhecemos? Se nós nascemos de novo, nós temos que ser ensinados, nós temos que ser doutrinados, nós temos que ter fome de Jesus e ir aprendendo cada dia e nos convertendo como um bebezinho que precisa ser alimentado. E muitas pessoas estão enganadas, quer alimentar antes para nascer depois, e depois o quê? Olha as palavras de Jesus: necessário é nascer de novo. Um dia eu falei para Deus assim: Senhor, tinha uma mamãe na igreja ensinando a nenenzinha a andar. Então ela segurava nas mãozinhas, igual você fez ou faz. Segura na mãozinha a nenenzinha. E o Espírito Santo falou comigo. Eu estava orando ali quietinho e o Espírito Santo falou comigo. Aliás, eu falei com ele e ele me respondeu. Eu disse assim: Espírito Santo, eu sou igual a essa criança, né? Só tem uma diferença. Eu nasci de novo, mas eu já nasci maduro, então eu já conheci algumas coisas, eu já sei das coisas. Eu tinha 24 anos de idade quando eu batizei, e eu falando isso com Deus, eu já sei das coisas. Essa é a diferença entre mim e essa criancinha. E o Espírito Santo falou comigo: não há diferença, filho. Do mesmo jeito que essa mãe está ensinando a criancinha, eu também tenho que ensinar você a andar. Um bebezinho. Então Jesus estava dizendo para mim, Deus estava dizendo para mim que eu era um bebezinho. Então não se preocupa com muita coisa não. Você não sabe tudo não. Nem eu sei. Ei pastor, então tá feio. Você é pastor e não sabe? Não, não sei. Mas eu conheço um que sabe. Você conhece o que sabe? Você conhece ele? Ele sabe. Eu não sei, eu tenho que aprender com ele. Dizendo, olha só o assunto, como nós não saímos do assunto. Eu disse que eu não estudei para ser pastor. Eu não fiz teologia, eu não estudei cartilha de nada, eu não vim aqui hoje com nada preparado, e não fiquei ali no escritório pensando: ai meu Deus, o que eu vou falar hoje? Ah, vai ter gente ali, é o aniversário, eu tenho que procurar uma passagem legal. Eu não fiquei não. E o Espírito Santo é minha testemunha. Se eu falar o que eu quero, não funciona, então tem que falar o que ele quer. Então esse culto não é meu não, esse culto é dele. Tá bom? Mas como nós temos batismo hoje, vamos dar uma palavra rapidinha sobre batismo. Abre sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 3. Como hoje é aniversário, é dia de festa, então nós temos tempo, né? Eu falei que ia ser rapidinho a primeira parte, agora nós vamos entrar para a segunda. Mas não preocupa não. Se passar do seu horário, saiba de uma coisa: o Ministério Pescador Sal da Terra é um pouquinho diferente. Você tem liberdade de ir, ninguém vai te julgar, você pode ter certeza. Do mesmo jeito que você teve liberdade de vir ou não, você tem liberdade de ir. Não precisa dar justificativa para ninguém. Para mim vai dar justificativa: eu vou falar para o pastor que eu não deu minha hora. Não precisa falar não. Todos têm liberdade. Isso é uma coisa às vezes mal compreendida pelos homens, e eles pregam o evangelho colocando julgo, prisão sobre as pessoas. O dia que você entender que você é livre, que o evangelho te faz livre, você vai entender que você pode entrar e sair. É livre, ninguém é obrigado a ficar, e ninguém é obrigado a concordar também não. Comigo. Agora, se a Bíblia disser e você não concordar, você resolve com Deus. Tá bem? Vamos lá, o batismo de Jesus aqui, vamos ler rapidinho. Então veio Jesus da Galileia, no verso 13, ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Jesus precisava ser batizado? O que você acha? A Bíblia diz que ele não tinha pecado, na boca dele não achou engano algum. Vai batizar Jesus para quê? Tem uns princípios do porquê Jesus batizou. Mas vamos pegar o princípio água rasa hoje, só água rasa. Ele diz assim no verso 14: João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Por que que João Batista tentou impedir Jesus de ser batizado? Você sabe por que que João Batista tentou impedir Jesus? Quem sabe? Levanta a mão.
Não sabe. Por que João Batista tentou impedir Jesus? Segura aí com o seu dedinho, eu vou até marcar aqui, e vai no Evangelho de João. E aí você segura no Evangelho de João, capítulo 1. A gente poderia ler tudo, é tão gostoso o ensino que tem aqui, é tão cheio de ensino a palavra, mas nós temos que resumir o máximo, ficar só dentro de um ponto. Mas depois eu aconselho você o seguinte: leia a sua Bíblia, medita na palavra, que você vai entender coisas mais profundas aqui. Quando você entender, vem compartilhar comigo. Me ajuda a entender coisas que você entendeu, porque eu não sou dono da razão. Diz assim, no verso 29, no dia seguinte, João Batista, está falando dele aqui, é a mesma passagem do Evangelho de Mateus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse. Ele já estava falando a respeito de Jesus, anunciando Jesus. Após mim vem um homem que é superior, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Dá uma paradinha. Volta lá em Mateus. Deixa eu marcar isso aqui também. Olha só, então, agora você vai entender. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti. Você entendeu porque João tentava impedir Jesus de ser batizado? E falou assim: não, o Senhor não vai batizar não. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Você entendeu por quê? Não, né? Alguém entendeu. Por quê? Porque João Batista teve testemunho, o Espírito Santo deu testemunho e ele falou: eis o Cordeiro de Deus. Ele reconheceu Jesus como Deus. Ele viu Jesus se aproximando e deu testemunho para as pessoas, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É desse aí que eu estou falando para vocês. João não estava pondo atenção nele, ele estava pondo atenção num que viria, que era Cristo Jesus, o Senhor. E quando Jesus apareceu, ele falou assim: esse aí é o Cordeiro de Deus. Gente, ele chegou, é ele lá, é ele. Aí Jesus chega para João: João, me batiza. Não, mas o Senhor é o Cordeiro de Deus. Eu sei quem o Senhor é. O Senhor é Deus. Preciso que o Senhor me batiza. E o Senhor quer que eu te batize? Não tem sentido, não. Para com isso. E Jesus, porém, lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João concordou. Cumprir tudo que foi falado, tudo que foi anunciado acerca do Cristo, cumprir a palavra, salvar os que precisavam ser salvos, que não entenderam. Então ele fala assim: deixa por agora, porque assim é um modelo. Dessa forma, que modelo? O modelo de batismo. Jesus estava dando lá um modelo de batismo. E você sabe qual que é o modelo de batismo? O modelo de batismo é por imersão nas águas. Porque em Romanos 6, eu não vou ler tudo não com vocês, tá? Mas Romanos 6 diz assim que o batismo significa um sepultamento. Agora eu pergunto para você: você já viu sepultar um morto com uma pá de terra só? Alguém morre, eles vão lá e levam para o cemitério e jogam uma pá de terra em cima? É assim que funciona? Joga um balde de terra na cabeça da pessoa? Ou joga uma poeirinha em cima? O que eles fazem? É 7 palmos, não é? 7 palmos embaixo do chão. Isso é sepultamento. Então o batismo nas águas é por imersão. Precisa ser sepultado nas águas, para que a velha natureza que veio de Adão seja sepultada e ressurja com a nova natureza, que é a natureza de Cristo. Então você batizou? Para você pode não parecer, mas você tem a natureza de Cristo. Você pode achar que não. Ah, pastor, mas eu sou tão cheio de defeito. Pois é, porque talvez seu nenezinho, estou chamando sua atenção, viu? Talvez seu nenezinho, seu bebezinho, sua bebezinha, talvez você não está dando papazinho para o neném. Talvez o papá que você ainda dá assanha a sua velha natureza do pecado. Você conhece um crente que vive chapado? Não responde não.
Você conhece um crente que, se você for olhar a vida dele particular, é pior do que muitos que estão lá fora no mundo que nunca ouviu nem falar de Jesus ainda direito? Você conhece? Não fala não. Pois é, seu nenezinho espiritual. Você está dando papazinho para a carne. Tem que dar papazinho para o espírito, para a nova natureza, para a natureza de Deus. E como que eu dou papazinho para a natureza de Deus? Você vinha aqui hoje ouvir essa palavra, você dando um pãozinho, papazinho para a natureza de Deus. Você medita na palavra de Deus, você está dando papazinho para a natureza de Deus. Você decide perdoar alguém, ao invés de ficar com raiva daquela pessoa e manter um ódio, manter distância. Você decide: eu vou perdoar o meu inimigo, e não vou só perdoar meu inimigo, não, eu vou fazer o que Jesus ensinou em Mateus: eu vou amar os meus inimigos. Amar os inimigos, não é só para perdoar e orar por eles, deixar eles lá. Eu oro lá de longe. Será que você ama? Jesus não falou só para fazer isso, Jesus falou para amar os seus inimigos. Você ama os seus inimigos? Pensa naquele caloteiro que comprou de você e nunca pagou. Pensa aí. Pensa naquela pessoa que te humilhou um dia. Pensa, pode pensar naquela pessoa que te machucou. Pensa, porque todo mundo tem alguém aí para pensar. Tem umas pessoas que tem alguém mais ainda. Seu crente, pensa aí. Pensou, nenê? Nenê espiritual. Pensou? Você quer que ela fique longe de você ainda? Jesus falou para você amar elas. Se você quiser ficar longe, então você está alimentando a natureza velha ainda. E nós temos que alimentar a natureza nova. Então você tem que perdoar ela e amar ela. Aí você vai crescer. Daqui a pouquinho você é um adulto espiritual. Você não julga, você não condena, você não trata mal, você ama, você perdoa, você suporta. Você fala assim: ô Senhor, perdoa eles. Olha lá, pegou meu dinheiro, o Senhor comprou tudo e me levou embora, não pagou até hoje. Perdoa, eles não sabem o que faz. Ah, sabe sim, pastor. Perdoa aquela pessoa que me judiou, me maltratou, que ele não sabe o que faz. Aí você vai falar: mas sabia sim, pastor. Não, mas isso é a natureza do Papai do Céu agora. É a natureza de cima e não de baixo. Você tem que alimentar essa naturezinha aí, para que você seja muito parecido com o seu Papai do Céu. Estamos acabando, tá? Verso 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água, tá vendo? Sepultamento, teve que sair da água, não é? Ele foi lá molhar as canelas, não. E nem jogar água na cabeça dele e o resto do corpo. Porque se jogar água na cabeça, não tem jeito dele sair de dentro da água aí. Se molhar pelo menos as canelas, tem jeito de entrar na água, molha até aqui e sai e foi batizado. Não, não foi. É um sepultamento. Então tem um monte de coisinha que fecha na palavra. Saiu logo da água, e nesse instante, no instante que ele saiu da água, João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Volta lá em João só um pouquinho, mas pode deixar marcar, nós vamos concluir aí. Em João diz assim, nós paramos no versículo 31, dizia assim: eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Verso 32, olha aqui no momento que Jesus batizou. Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Diga comigo assim: permanecer. Fala de novo: permanecer. Que bom que você falou permanecer. Por que a Bíblia deixou isso claro para nós? Por que você acha que os homens de Deus, movidos, inspirados pelo Espírito Santo, deixaram detalhes como esse para nós? Sabe por quê? Porque na velha aliança, no Velho Testamento, quando os profetas iam profetizar, quando Sansão ia guerrear, quando os reis iam para a peleja, o Espírito Santo descia sobre eles e capacitava eles poderosamente, e descia sobre o profeta e o profeta profetizava. Mas o Espírito Santo não ficava permanente na pessoa. Por que não ficava permanente? Porque eles não tinham nascido de novo.
Jesus Cristo não tinha vindo, não tinha se derramado o preço do sangue inocente, pagando um preço do pecado que era lá de Adão, levou o pecado, nasceu de novo para nos dar o direito de nascer de novo também como filhos. Então o Espírito Santo não podia permanecer numa casa que não tinha nascido de novo, numa casa velha. Então Jesus Cristo veio e a glória da segunda casa se tornou maior do que a da primeira casa. Por quê? Porque a segunda casa que somos, nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Então agora quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo pode permanecer em nós. Mas por que diz assim? O Espírito desceu e permaneceu. Por que não foi em outro momento? Por que a Bíblia não retrata que Jesus, o Espírito desceu e permaneceu quando ele foi apresentado no templo? Como era o costume da lei. Foi apresentado bebezinho no templo. E depois, com 12 anos, ele discutindo no bom sentido, falando com os sábios no templo. Foi quando José e Maria esqueceram ele no templo, você lembra? E quando eles acharam ele falou assim, você não sabe que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Um menino com 12 anos, gente. 12 aninhos. Agora eu pergunto para você. Jesus com 12 anos foi pego no templo discutindo com os sábios, os entendidos. Jesus aprendeu lá na hora, né? Não, Jesus foi ensinado, ele foi doutrinado. Jesus tinha entendimento perfeito. Jesus era tão inteligente que os homens ficavam admirados das palavras deles. Depois você lê sua Bíblia, você vai ver que é desse jeito. Com 12 anos todo mundo já admirava. Mas ninguém aprende tudo com 12 anos de idade, não, amados. Ele foi ensinado durante uma vida. Porque Jesus era gente, tá? Igual eu e você. Só que ele não pecou. E outra coisa, Jesus foi o primeiro ser humano nessa terra a nascer de novo. Por isso a Bíblia diz que ele é o primogênito. Vocês estão entendendo? Tá mesmo? Quem está entendendo? Faz assim. Por isso a Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. É o primogênito. Jesus foi o primeiro a nascer de novo. Agora nós também somos nascidos de novo. Nós quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador, passou pelas águas do batismo, então você vive uma nova natureza. E essa nova natureza, eu vou ter que ler mais um pouquinho. Essa nova natureza, abre aí em 1 Pedro. Essa nova natureza, amados, deixa eu falar uma coisa para você, não pensa que porque você batizou, você agora tudo você faz certinho, não, nós não fazemos. Eu não estou dando justificativa para você errar, não, você tem que mudar, e eu também tenho que mudar. Só que a gente erra, amados, a gente erra. Ou seja, por que a gente erra? Porque o batismo não te torna ali, você sai da água e nunca mais você erra, não. Se fosse assim, estava bom demais. Eu tenho 19 anos que eu batizei. Eu já errei tanto. Só eu não quero errar. Você quer errar? Você quer errar? Você não quer. Eu também não quero. Mas a gente erra. Às vezes eu dou mais um alimentinho para a minha natureza velha, da carne, e deixo de dar um alimentinho para o espírito, ora menos, jejua menos, congrega menos. Você acredita que tem crente que nem jejuar não jejua? Você conhece alguém? Não responde. Você conhece algum crente que não jejua? Você conhece crente que não ora? Que mal vai na igreja? Vai quando dá? Você conhece crente que nem semeia? Que é idólatra do dinheiro? Você conhece? Não responde. Alguém na internet era assim. E crente, idólatra. Capítulo 3, versículo 18. Olha nós aqui no versículo 18 de 1 Pedro de novo, hein? Então por que um crente batizou tudo, nasceu de novo e vive a vida de idolatria? Ele idolatra o dinheiro, idolatra o carro, idolatra a mulher. Ele não pode ver uma bunda que ele torce os olhos, crentão. Escandalizou? Tem gente que não gosta de ouvir assim. Mas não é verdade, né? Gostar de olhar a bunda gosta, né? Mas de ouvir que olha não gosta, né? Tá vendo como que você tem que mudar?
Olha só, isso aí, irmão da internet, você que não gosta, isso aí é hipocrisia. Você gosta de olhar, mas não gosta que fala que você olha. Você gosta de parecer crente, mas você sabe que você não é. E aí? Não é uma hipocrisia? A gente não é crente dentro da igreja, a gente é crente o tempo todo. Por isso nós erramos. Ou você nunca erra? Você nunca erra. Se você nunca erra, pode ir para o céu. Vamos orar aqui hoje. Quem nunca erra, vem aqui. Vamos orar para você ir embora. O que você está fazendo aqui? Todo mundo te atrapalhando a ser santo. Sabe quando a gente fala assim, aquele dia que a gente levanta, nossa, tão santo, aquele dia tão... Nossa, hoje eu estou crente demais. Eu falo assim, hoje eu vou amar todo mundo, vou perdoar todo mundo. Aí vem o marido, a mulher, ou os filhos já começam com conversa no seu ouvido. Daqui a pouco você, para, pelo amor de Deus. E você joga tudo fora. Aí você sai condenado. Eu briguei com a minha mulher, justo hoje. Hoje eu estava tão santo. Porque nós não mudamos ainda 100%. Nós estamos numa caminhada, num processo de mudança. Por isso diz aqui o seguinte, ó, no verso 18. Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito Santo, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Presta atenção daqui para frente mais um pouquinho, ó. Enquanto se preparava a arca. Nela, na arca, poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva. A figura da água, do batismo, vos salva. Então o batismo é para quê, amados? Para salvar você. Para me salvar. Salvar de uma vida velha, salvar para a eternidade para ir para Deus, salvar de uma vida sem Deus, que a gente não conhecia profundo. Quando nós batizamos, o Espírito Santo, como foi com Jesus, ele faz do mesmo jeito, o Espírito Santo faz do mesmo jeito que fez com Jesus, ele faz com a gente. Quando você batiza, ele vem permanecer em você. E não sou eu que estou dizendo, a Bíblia que diz. Amados, por que não veio antes permanecer? Porque Jesus estava na lei. Os profetas, era desse jeito, não tinha permanência do Espírito Santo, porque eles não eram nascidos de novo. Era odre velho. Para uma unção nova, o odre ia explodir. Mas não, aí Jesus veio, nasceu de novo, e o Espírito desceu e permaneceu. E da mesma forma, quando você desce nas águas, o Espírito de Deus vem e permanece em você. Aí você começa a dar conta de mudar. Aí é isso aqui, ó. Também agora, verso 21, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundície da carne, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus. Traduzindo em miúdos, você sai daqui, o Espírito vem e permanece, mas não é o despojamento das obras da carne. Você não vai sair com a sua carne. Se você gosta de olhar a mulher, a vizinha, você vai continuar gostando, filho. Vai. Durante, talvez, o início, você não gosta muito não, mas depois você vai voltar a gostar, porque se você não tratar da sua carne, se você não pisar na sua carne, se você não socar jejum na sua carne, oração na sua carne, não tiver uma vida de mudança, de santificação, porque o batismo não tira a imundície da carne, ou seja, as deformidades. O batismo não arranca as deformidades, mas ele te dá uma nova consciência. A consciência que agora você é de Jesus. Passa 19 anos igual eu, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Você fala assim, agora eu sou de Jesus. Você vê um negócio errado em você. Aí você fala, ai, agora eu sou de Jesus. Por quê? Porque você recebeu uma nova consciência. Agora você precisa decidir se você vai alimentar qual consciência. A do velho você ou a do novo você.
Finalizando. Tem 2 cachorrão dentro de você. Você já ouviu essa história? Se você ouviu, você precisa ouvir de novo para você entender ela melhor. E se você não ouviu, você vai ouvir pela primeira vez. 2 bulldogão dentro de você. Um bulldogão branco e um bulldogão preto. Rottweiler. Fala o cachorro mais brutal que tem hoje aí, qual que é? Pitbull. Tem mais algum mais brutal que esse aí? Mais violento? Hã? Ah, não, só coçou a orelha. Pode falar. Não, né? Pitbull. 2 pitbull, um preto e um branco. Dentro de você. E você vai pegar esses pitbull. Obrigado, Senhor. Vem cá, irmão Alain. Vem cá, Mateus. O Espírito Santo me falou que não era só para falar. Era para mostrar que o exemplo ia fixar melhor. Tá bom, então vamos obedecer. Está aqui o irmão Alain e o irmão Mateus. E nós vamos pegar os 2 e vamos botar para lutar num ringue de UFC. Vale tudo. Pancada na cara, vale tudo. Vale cara feia, vale cara inchada, cara cortada, vale tudo. Você, seja honesto, não é uma pegadinha não, você apostaria. Quem apostaria no Mateus, levanta a mão. O Yuri, 1, 2, as crianças, só os puxa-saco. Quem hoje, ia pôr hoje no ringue, quem apostaria no irmão Alain? É claro que é por causa da barriga de tanquinho dele, né? Não é por isso, porque o irmão Alain, olha, põe os 2 juntos aqui. Fica aqui do lado. Se apostar no Mateus, perdeu. Já perdeu. Uma acertada que o irmão Alain fizer assim nele, ó, tum, já era o Mateus. Então, esses 2 cachorrinhos que tem dentro do seu é o seguinte: o que mais você alimentar, mais vai crescer. E ele vai ganhar a briga. Se ele for o cachorrinho da nova natureza de Jesus, e ele tiver desse jeito aqui, ele vai sufocar o cachorrinho da natureza velha, da carne. Mas se você der alimento para o cachorrinho da carne, ele vai crescer e vai matar a sua natureza. Ele vai espancar a sua natureza de Deus. Aí, obrigado vocês 2. É por isso que as pessoas começam assim, a ser incrédulos. E dizer assim, o dia que Deus quiser, Ele vai fazer. Ah, por que você está vivendo essa vida aí? Ah, no tempo de Deus tudo vai mudar. Sabe o que é esse tipo de conversa? É conversa de gente incrédula. Sabia que isso é conversa de incrédulo? Porque o incrédulo, ele nem sabe direito disso não. Ele joga a culpa tudo em Deus. O tempo de Deus. Então por que você está passando essa vida errada aí? Por que está tudo ruim? É porque no tempo de Deus. Então Deus está esperando eu. Deus está deixando aqui, mas no tempo dele, ele vai vir e vai mudar. Esse Deus ruim, hein? Não é assim. Isso é desculpa de incredulidade. Não é o tempo de Deus, a hora que Deus quiser. Deus quis há 2000 anos atrás. Agora é com você. Você pode fazer alguma coisa. Alimenta mais a natureza do cachorrinho bom, que você vai vencer. Amém? E vai vencer seu pior inimigo. Ô pastor, eu estava doido para ouvir uma chave, como vencer o diabo. Não, o diabo, Jesus já venceu ele. Seu pior inimigo não é o diabo, não, é você mesmo. É você que... Deixa eu achar a palavra. Você que prepara as ciladas para você. É você que compra mais do que você podia pagar. E depois fica endividado. É você que passa o cartão na maquininha. Mas faz Pix, amado. Não fica passando cartão na maquininha até esquentar, não. De coisa que você não deu conta ainda, faz Pix. Porque você não faz Pix, né? Você não faz porque você não tem, né? O Pix você só compra se você tiver. O cartão você compra mesmo sem ter. E aí você vai com o cartão, a hora que ele não dá mais, nossa, eu já gastei ele tudo, vou pedir outro. Aí você tem 10, 20 cartão em casa, cada hora você usa um e daqui a pouquinho você está sufocado. O que eu vou fazer para sair disso aqui? Então alimenta a sua natureza que é de cima e você vai ter uma vida transformada. Amém? Vamos cantar parabéns para o Miguel então? Aleluia. Cadê a irmã Rafa, o irmão João? Venham vocês aqui e fala alguma coisa para o Miguel aí.
e tal. Miguel, quantos anos você está fazendo? 9 anos? Você quer batizar, Miguel? Hoje? É? Tem uns 2 anos que ele quer, né? É uns 2 anos, mais ou menos? Moço, nossas crianças... Olha só, deixa só encerrar com isso aqui. Ensina suas crianças. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar e até quando crescer, envelhecer, não se desviará dele. Vai ensinando seus filhos, porque na hora que ele tiver uma maturidade, ele pode também. Ele vai seguir o mesmo caminho, o caminho da palavra. E pastor, como que faz isso? Quem que pode batizar? A partir de que idade? Nós no ministério batizamos a partir de 9, se tiver um certo entendimento. Se não tiver, vai esperar mais um pouquinho. Como ele tinha menos e teve que esperar uns 2 anos. Tem mais uns aí doido, vai esperar a hora certa. Vai sendo ensinado. E você, pai, é muito responsável por isso, viu? Você vai ensinando, na hora certa, ele vai. Não precisa forçar ninguém, tá bom? Mas precisa ir doutrinando as crianças. A Bíblia diz assim... Aproveitar que você está em pé, que em pé se presta mais atenção. Deixa eu ver se eu acho aqui. Neemias, capítulo, não sei, versículo também não sei. Mas nós vamos descobrir, diz assim, ó. Deixa eu primeiro achar Neemias na minha Bíblia aqui. Onde está Neemias? Neemias, vem cá. Deixa eu achar ele aqui. Eu vou ler um versículo que eu preciso ler. Mas se eu não achar, eu vou falar. Fazer assim. Em Neemias, eles estavam construindo o muro de Jerusalém. Aí ele diz assim, eles acharam o livro da lei, ou seja, a palavra, viu? O livro da lei você pode comparar com a palavra de Deus, porque era a lei antes. Eles acharam no meio dos escombros. E quando eles acharam no meio dos escombros, todo mundo chorou. E todo mundo falou para Neemias, que era o sacerdote, lê as palavras da lei para nós. As pessoas estavam famintas por Deus e Neemias sentou lá e começou a falar da palavra. Quando ele começou a ler no livro da lei, é Neemias capítulo, não sei, depois eu acho isso aí. Neemias capítulo 8. Quando ele achou no livro da lei que ele começou a ler, ele foi para um púlpito de madeira, a Bíblia diz isso, ele foi para um púlpito de madeira, e começou a ler a lei, e se juntaram para ouvir as palavras da lei do Senhor Deus, homens, mulheres e todos aqueles que podiam entender o que se falava. Então qual é a idade para a criança servir a Deus, ou jovem, ou que está iniciando, qual que é a idade? A idade é a partir do momento que ele começa a entender as coisas de Deus. E eu vou te falar uma coisa, mas achei aqui, mas ele não vai entender. Eu batizei com 24 anos de idade. Eu estava falando para os irmãos lá dentro do escritório. Ele diz assim, ó. Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e perante todos os que podiam entender o que ouviam. Então eu estava dizendo para os irmãos, quando começa a entender, pode ir. Nós não temos algo certo. Podia ser 12 anos, né? A idade que Jesus discutiu com o povo no templo, não podia? Era bem legal isso aí, uma idade simbólica. Mas para ele discutir com 12 lá, ele já tinha aprendido antes, ele já tinha entendimento antes. Que tal? Então, todos que podiam entender. Então, a gente não aprende para nascer. Eu batizei com 24 anos de idade. Hoje eu posso falar um pouco mais profundo sobre o batismo. Mas quando eu batizei eu não entendia muito não. Pastor, porque põe um cursinho aqui na igreja de batismo. Não, você quer um lugar com cursinho, já tem um punhado aí que dá. Jesus não deu cursinho? Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Ele não disse quem crer e parar de fumar, parar de beber, parar de e tudo e mudar e ficar santão e batizar. Não, ele falou quem crê. Então a condição para batizar é crer. E para entender, para crer, tem que estar classificado dentro disso aí, dessas palavras. Tem que ter um entendimento. Ele ouve. A pastora que veio aqui com o pastor Célio, esposa do pastor Nabis, ficou admirada das crianças. Viu, pai? Vocês estão de parabéns, papais. Vocês estão de parabéns. Vocês foram elogiados.
Muito. Ele falou, pastor, eu nunca vi criança do tamanho dessas crianças. Ele senta e ouve o culto até no fim. E ouve. E tem uma coisa, eles às vezes pregam aqui com a gente também. Então, é isso, tem que ir entendendo. Vai ensinando seus filhos e quando crescer, você não vai ter problema com eles. Amém, isso aí, pode falar amém mesmo. Amém? Irmão João, com você a peteca. Traz o Miguel, eu oro pelo Miguel. Você canta parabéns. Vem cá o Miguel, irmão João, irmã Rafa. Nós vamos fazer assim. Eu oro pelo Miguel. Você canta os parabéns. E a irmã Rafa pede desculpa por você cantar. Combinado? Então vamos orar por ele. Estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos o Miguel. Pai, esse jovem tem uma mente já pronta para o Senhor. Ele tem praticado a Tua palavra, ele tem andado na Tua presença. Um coração puro, um coração reto, um coração íntegro. E eu oro, Pai, que o Senhor dê um presente seu para ele nessa noite. Não só porque ele decidiu passar pelas águas, mas que o Senhor possa usá-lo, como o Senhor tem usado, no meio das crianças, com um comportamento diferente, um jeito diferente, porque ele está impregnado da Tua palavra. Os pais ensinam, os pastores ministram, e ele ouve e ele pratica. Pai, eu te louvo porque se eu tivesse praticado já com essa idade, a minha vida estava muito adiantada na fé. Mas ele tem essa oportunidade, por isso eu te agradeço por fazer na vida dele. E desde a juventude usar ele tão poderosamente, usar ele no meio dos jovens de uma maneira com sabedoria, com entendimento, que tudo aquilo que ele tem orado, tudo aquilo que ele tem ouvido e sido ensinado, que possa sair com palavras de sabedoria de maneira crescente na vida dele. Assim como eu batizei há 19 anos atrás, eu não tinha entendimento. Assim, Senhor, ele tem mais entendimento do que eu tinha naquela época. Ele é mais doutrinado do que eu era naquela época. E eu quero te agradecer pelo Senhor usar ele no meio de outros jovens daqui para frente, já com testemunho, para anunciar que o Senhor vive e reina e que o Senhor salva, e que o Senhor é bom, e que o Senhor faz, e que o Senhor prospera, o Senhor cura, o Senhor transforma. E eu te agradeço por dar sabedoria de um outro nível para ele nessa noite, para expor tudo aquilo que o Senhor tem posto no coração dele. Então nós abençoamos ele em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje é um dia muito... Meu coração está muito feliz, porque foi uma decisão dele. E eu creio que Deus tem preparado grandes coisas para ele. E é muito gratificante ver os filhos da gente trilhando o caminho do Senhor. Porque, igual o pastor falou, dessa idade, ele já está praticando. Eu creio que quando ele estiver na nossa idade, ele já vai estar bem mais à frente do que nós. E é isso, é o nascer de novo. Eu estou muito feliz, filho, estou orgulhoso de você. Só agradecer mesmo a Deus, né? Ao pastor Andras, a pastora Melissa, a família deles, que com certeza isso aí é fruto, né, do que a gente vê aqui. Eu também estou muito orgulhosa e agradecer a Deus, porque é gratificante, né? Ele sabe de onde a gente veio e onde a gente está. Tá nesse lugar aqui não tem nem explicação. Amém. Obrigada. Vamos lá, então.